Ok, então vamos lá. Estamos iniciando aqui nossa reunião de hoje e vamos fazer a oração pedindo para iluminação do Espírito Santo, né? Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis, acender neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado, renovai a face da terra. Pedimos a Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. 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 Prestando atenção do padroeiro do Brasil, um santo que é pouco falado no Brasil. Sabe quem é o padroeiro do Brasil? Do Brasil? Isso. Aquele padre Nós temos a padroeira, que é Nossa Senhora. Nossa Senhora Nossa Senhora Aparecida. Nós temos um padroeiro, Eu não sei. Viu como era pouco falado, Zé né? de Anchieta, não? Não. Eu não Não é tenho para falar. São José. São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, ele foi... Dom Pedro I, ele pediu ao Papa para estabelecer São Pedro de Alcântara como padroeiro do Brasil. Isso, então, foi para o século XIX, né? Século XIX. E o Papa fez, né, a consagração, na verdade, consagrou São Pedro de Alcântara como padroeiro do Brasil. Ele foi um franciscano, né? Espanhol, e ele foi um santo assim, de grandes feitos, né? A vida dele é muito interessante também. Qualquer dia a gente fala sobre ele também. Então, São Pedro de Alcântara, rogai por nós. Cadê César? Eu já liguei. Ah, ele aqui está ligando, ó. Oi. Vai participar Muito da bem. aula? Então, qual a ideia? Oi, A gente passei vai... o link aí. Já começou. A gente vai, então, falar sobre o catecismo, né? Na verdade, vamos ler as perguntas do catecismo e refletir sobre elas, né? Que é a doutrina da Igreja Católica. Então, esse catecismo, ele é aí que está dizendo, um tesouro da fé católica. O que acontece com o Brasil, assim como Portugal? Os católicos, de forma geral, não têm doutrina. Infelizmente, eles foram vítimas, nós fomos vítimas, né, de um movimento chamado pombalismo. O que é o pombalismo? Marquês de Pombal, ele perseguiu a igreja e ele fez de uma forma muito sutil. Ele tirou a doutrina do católico, né, não deixou mais os jesuítas ensinarem. Os jesuítas faziam essa obra, né? Os jesuítas, né? Os jesuítas faziam essa obra. E aí, ele aí expulsou os jesuítas do Brasil. E aí o brasileiro não sabe o que é a doutrina. Então é um católico sem doutrina. Tem algum vídeo ligado aí? Hã? Tem algum vídeo ligado de alguém aí? É de César. Desliga o microfone, César. Quando você quiser falar, você liga o microfone. Então, o que acontece? É importantíssimo que a gente conheça a doutrina. Porque se você não conhece a doutrina, você não entende quase nada da fé. Praticamente nada. Então, fé não é sentimento, fé é um assentimento, não é um sentimento, é um assentimento da inteligência a uma verdade de fé. Então, nada melhor que a gente conhecer o Catecismo Maior de São Pio X, que é aí, como é dito aí, um tesouro da fé católica. Essa primeira parte aqui eu não vou... Esse é o sumário, então vamos direto para o início lá, né? Ele é bem grande, tem mais de 1.500 páginas aqui nesse Catecismo Maior. Aqui na introdução ele fala sobre algumas orações, né? A persignação, pelo sinal da Santa Cruz, e vai do Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém.
o Credo, o Pai Nosso e a Ave Maria. E a Salve Rainha, né? Depois a gente vai fazer também uma leitura sobre a reflexão de São Tomás de Aquino a respeito do Credo, do Pai Nosso e da Ave Maria. Ele escreveu também uns livros sobre isso aí, que eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada, a gente aprofundar mais nessa questão. Que faz os mandamentos. Então, vamos direto aqui nas perguntas, né? Então, começa aqui, lição preliminar, né? Doutrina cristã, suas partes principais. E aqui diz: em seguida, Barnabé foi para Tarso à procura de Saulo. Encontrou-o e levou para Antioquia. Durante um ano, estiveram juntos naquela igreja e instruíram muita gente. Foi em Antioquia que, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Então, muita gente fala que, sem saber, né? O cristianismo começou, o cristianismo da igreja começou lá com Constantino, não tem nada a ver, né? Nós vemos que aqui Paulo escrevendo aqui para, aliás, essa aqui é Atos dos Apóstolos, né? Que é Lucas contando como foi que aconteceu aí as viagens de Paulo, né? E ele escreve em Atos dos Apóstolos falando que Barnabé, que é um auxiliar de Paulo, né? Ele também fazia pregação da doutrina católica. Então, Paulo foi um grande pregador da doutrina. Ele recebeu a doutrina diretamente de Jesus Cristo, né? Ele fala isso, que Jesus aparece para ele como abortivo, né? E vários trechos de carta. Espera aí, rapidinho. Eu sei que não foi Constantino que criou o cristianismo, mas eu tenho consciência que ele instituiu como uma religião de Roma. Não. Passou a ser católico apostólico romano. Não, na verdade não foi assim. O cristianismo começou, claro, com Cristo. Com Cristo. Em cima de Pedro, né? Pedro que é o primeiro papa. Porque o que eu aprendi? Que a igreja ficou 400 anos em catacumba. Até tem a origem, alguns falam que a origem do incenso, que a gente sabe que é para as orações ir aos céus, surgiu porque o mau cheiro da catacumba, o cara tinha que botar alguma coisa para poder minimizar. Né? Aí, os generais de Constantino, a mãe dele, que é Santa Helena, alguma coisa assim, né? Ela era muito católica e ele ficou com medo de perder. Pô, meus generais são católicos, minha mãe é católica. Ele instituiu como católico a religião oficial de Roma como catolicismo. Daí surgiu o nome. Não é essa a história verdadeira, não. Isso é o que contam, né? Deve ter um padre lá em São Paulo que contou essa história também. Um padre, imagina. Um padre chamado, o nome dele? Lancelotti. É um comunista, na verdade. Esse cara aí, eu sei quem é esse cara aí. Ele é um comunistazinho. Mas assim... Isso é um demônio com roupa de padre. Né? Do jeito que ele faz as coisas de... Esse Lancelotti, Deus o livre, viu? Pois é. Mas resumindo, como é que aconteceu de forma bem resumida, né? A perseguição, ela sempre existiu até Constantino. Até hoje. Não, até hoje tudo bem, mas assim, quando que se tornou uma religião oficial, foi com Teodósio, em 383, se não me engano. Em 313, houve o Edito de Milão, que foi Constantino, que ele estabeleceu que a partir daquele momento não se perseguiria mais os cristãos. Os cristãos eram perseguidos e mortos, na verdade, né? Então, muitos cristãos, eles eram mortos em postes, eles eram queimados vivos como iluminação pública de Roma. Você tem uma ideia, matava-se muitos cristãos naquela época. Bastava se desconfiar que eles eram torturados, mortos, né? Mas o Constantino, o que ele fez foi parar de perseguir os cristãos a partir desse decreto, desse edito, chamado Edito de Milão. E lá mais à frente, Teodósio é que estabeleceu que a igreja, que a religião oficial de Roma seria o catolicismo, né, o cristianismo. Então foi a partir dele que ele passou, que a igreja passou a ser a religião oficial. E aí é que acontece o seguinte:
como a religião oficial do Estado, da monarquia, né, do imperador, quem fosse contra, aí seria perseguido e preso e até morto. Daí começa a confusão, né, das mortes, porque a pessoa não era católica, não era cristã, entendeu? Então foi mais ou menos por aí. A história resumida é por aqui, não é como o pessoal conta por aí que é ele que fundou, não foi isso. Não, que ele fundou eu sei que não foi, mas eu digo assim, instituiu. E por que chamou a Apostólica Romana? Porque Entendeu? Teodório instituiu como a religião do Estado, né, Foi romana. Teodoro que fez isso? Não foi Teodósio. Constantino? Não foi Constantino, simplesmente ele parou de perseguir os Perseguir. cristãos. Tá? Teodósio. Então, Teodósio. Santa Helena. Santa Helena, mas ele contribui muito para essa modificação aí. Sim, mas Constantino. Porque a mãe, que a gente acabou de falar, porque a mãe dele era Acho que vale a pena a gente falar um dia sobre isso, né? Sim. Aí ele resolveu instituir. Vamos na frente, a gente vai falar sobre isso. Instituir, não, É claro que a mãe também contribui com isso, é claro. Ele também teve uma visão, uma guerra uma batalha que ele ia fazer. Ele teve uma visão do sonho que ele via, o estandarte. Então, isso aí tem uma história aí para contar, mas não seria bom fazer agora, não. Mas, enfim. E aí, começando, né? Primeira pergunta é: sois cristão? Sim, sou cristão pela graça de Deus. E aqui interessante, veja que ele está respondendo que é cristão pela graça de Deus. Então, é Deus que dá essa graça para a gente, né? Então, por que dizeis pela graça de Deus? Pela graça de Deus, porque o ser cristão é um dom de Deus, inteiramente gratuito, que nós não podemos merecer. Então, isso é interessante, né? É um dom. E é um dom de Deus. É Deus quem nos dá. Não é assim, eu quero ser cristão, aí o cara senta lá no sofá, eu quero ser cristão, a partir de agora eu sou cristão. Não funciona dessa forma, né? Então, é um dom de Deus, inteiramente gratuito, e que nós não merecemos. Por que não merecemos? Porque nós somos pecadores, somos inimigos de Deus. A nossa luta aqui é deixar de ofender a Deus. Nossa luta é querer ser uma pessoa santa. O que é uma pessoa santa? É aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, né? Qual a diferença entre nós e um santo? O santo ama a Deus acima de tudo. Nós ainda estamos nessa batalha aí. Ora nós amamos, ora não. Quando é que a gente fica inimigo de Deus? Quando a gente comete um pecado mortal, né? Como é que eu sei que o que é um pecado mortal? Aí que a doutrina ensina pra gente. A gente tem os mandamentos, né? A gente tem aí a doutrina para a gente poder aprender. Quem é verdadeiramente cristão, né? Pergunta terceira. E quem é verdadeiramente cristão? O verdadeiro cristão é aquele que é batizado, crê e professa a doutrina cristã e obedece aos legítimos pastores da igreja. Veja que dá algumas condições, né? O cristão é aquele que é batizado. Então, aquele que não é batizado não pode ser chamado de cristão, por mais que ele diga que ama a Deus e tal, mas ele precisa do sacramento do batismo, tá? Eu aprendi, desculpe interromper, porque eu aprendi que quando você é batizado, você passa a ser filho de Deus e membro da igreja. Confere? Exatamente. Aí, naquele momento que a gente recebe o batismo, a gente apaga, a gente deixa de ser, vamos dizer assim, Apenas filho de Dona Maria e do seu José, não é? porque a gente tem a graça do batismo, né? O batismo é uma graça santificante. Então, ela elimina, né, aquela condição do pecado original. A gente continua pecando, sim, porque a gente tem liberdade, nós somos livres para isso. Então, a gente tem a tendência ainda a pecar. Nós temos escrito, como diz São Paulo, uma lei do pecado em nossa carne. Então, para ser um cristão, a primeira coisa precisa ser batizado. Então, quando a gente recebe o batismo, a gente recebe 3 virtudes são infundidas em nossa alma. Quais são elas? As virtudes teologais. Fé,
Fé, Fé, esperança e caridade, né? exatamente. Então a gente recebe no batismo. Por isso que é importante batizar a pessoa logo que ela nasce, né? Eu, infelizmente, tenho sobrinhos que já têm 30 anos por aí e não foram batizados até hoje. Por mais que eu já tenha tentado conversar com ele, tentado várias vezes para que ele procure, né, o batismo, mas eles não têm. Primeiro por quê? Porque os pais não conhecem nada, não são sem noção nessa questão, né? Dois, o pai e a mãe, né? Meu irmão e a minha cunhada, chamar de cunhado, mas a mãe, né? Então, teve um filho que sequer foi batizado, morreu sem batismo. Então, você vê como é que é a coisa hoje. O cristão hoje, melhor, a sociedade hoje é cada vez menos cristã. Não conhece a doutrina, não sabe a importância do batismo, né? Então, você veja que ainda hoje você tem muita gente aí que não sabe a verdade, não sabe a importância. Então, para ser cristão, precisa ser batizado, precisa crer, né? Crer no Evangelho, crer em Jesus Cristo. E não só isso, também atuar como, né? Não é como o protestante, que ele diz que tem fé, mas não tem obra nenhuma. Mas você precisa ter obra, precisa ter caridade, né? E mais do que isso, obedecer aos legítimos pastores da igreja, já obedecer ao magistério da igreja, né? Quem são os substitutos dos apóstolos? Quem são os que correspondem aos apóstolos? São os bispos, né? Os bispos correspondem aos apóstolos. Eles são os substitutos dos apóstolos, né? E aí vem a pergunta 4. E o que é a doutrina cristã? A doutrina cristã é a doutrina que Jesus Cristo, nosso Senhor, nos ensinou para nos mostrar o caminho da salvação. Então, veja, Jesus Cristo, ele sempre existiu desde o começo, né? Ele é o Verbo de Deus, foi quem criou o mundo. Então, lá no Gênesis, quando diz, façamos, quando tem aquela passagem que diz que e Deus disse, faça-se a luz, né? Separe as trevas da luz. Isso é o verbo, né? É que a palavra de Deus Haja luz. é o próprio Jesus. Então Jesus, o verbo se encarna há 2000 anos atrás. Quando eu digo que o brasileiro não tem doutrina, eu lembro que eu estava numa reunião de pastoral, quando a gente participava da igreja nova, né? Esse que eu digo, né? É impressionante. Pessoas de idade mais velhas que eu, um dia, numa dessas reuniões, houve uma discussão sobre se Jesus sempre existiu ou não. Isso é uma heresia, inclusive, né? Uma heresia que ela dizia que Jesus era só humano, então não era Deus. Deus não tinha duas naturezas ali, que Maria era somente mãe do homem e não mãe de Deus, né, da natureza divina. Mas não separa, né? Você tem as duas naturezas no homem Jesus. E aí uma pessoa veio dizer que não sabia que Jesus já existia desde sempre. Cara, eu fiquei assim tão abismado. Mas é aquilo que eu falei, né? Não existe doutrina. Então, a pessoa está lá na igreja sem saber de nada, coitado. E, infelizmente, Antes que os sacerdotes... existisse, eu sou, né? Até a coordenadora que falou isso. Ela falou, o coordenador do grupo, chegou e disse, peraí, deixa eu ler aqui uma passagem de João. Lá no primeiro, é o evangelho que lê depois da missa, né? O evangelho de João, que diz que o verbo era Deus, Deus sempre existiu, né? O verbo era Deus. Eu não lembro agora exatamente como é que é a passagem, mas assim, que o verbo, ele sempre existiu, ele se encarnou em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, né? No homem. Então, antes que tudo existisse, eu sou. aí já foi uma outra passagem que ele está falando com
com os judeus, quando ele tem aquela discussão com os judeus. Aí ele fala isso. Ele repete aquilo que Moisés pergunta lá, qual é o seu nome para dizer para os hebreus? Ele diz, eu sou. Meu nome, eu sou. Quer dizer, ele sempre existiu. Deus, ele não tem tempo, não tem espaço, não tem matéria, né? Então, ele não é um ser que passou a existir um tempo, não. Ele sempre existiu. Ele é eterno. Tempo existe para a gente, né? Tempo, espaço, matéria. Para Deus, não. Então, então, Jesus Cristo, quando ele veio para nos ensinar o caminho de salvação. Porque Deus, como é que é a pedagogia de Deus? Ele manda primeiro os profetas, né, para preparar as nossas cabeças, dizer, olha, vocês precisam se converter, né? Mas a gente tem uma pedagogia que vai ensinando aos poucos. Porque não dá para a gente entender tudo, né? Nem tem como entender. Eu achei aqui o Evangelho de São João. É logo no começo, o primeiro No capítulo. princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus. Isso. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Então, esse verbo aí é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Sim, Tá? sim. Então, mas ele é encarnado há 2.000 anos atrás no seio da Virgem Maria. E por que Deus faz isso? A gente falou isso outro dia, né? Porque como o homem ele não se consertava, porque não tem capacidade para isso, então ele matava lá os bois, os carneiros, as rolinhas, tudo, fazia sacrifício, mas não resolvia nada. Então, para realmente reparar o pecado da humanidade, só mesmo o sacrifício do próprio Deus. Aí ele manda o próprio Filho. Tá? Então ele manda os apóstolos, os profetas, todos aqueles profetas vêm, falam, né, em nome de Deus, mas as pessoas não se convertem, né? Isso acontece em diversos momentos da história, né, dos judeus. Então Jesus Cristo ele vem e nos ensina como, né, a gente tem que fazer para nos salvar, né? Ele já conseguiu para a gente na cruz a salvação, mas a gente precisa aderir a essa salvação, fazer a nossa parte, né? Então, ele nos ensina como fazer isso. Então, ele passa 3 anos fazendo pregação junto com os apóstolos para fazer com que os apóstolos continuem, né, o seu ministério, tá? Mesmo assim, os apóstolos ainda não conseguem cumprir plenamente, até porque não conseguem entender. Ele mesmo diz assim, eu não posso falar tudo para vocês agora, vocês não vão entender. Então, o Espírito Santo vai vir e vai explicar o restante para vocês poderem entender. Então, com o tempo, o Espírito Santo vai explicando as coisas, né, que Jesus não falou no momento que ele estava ainda presente com eles. E veja que Paulo, por exemplo, ele foi escolhido depois de 20 anos que Jesus foi crucificado e ascendeu ao céu. Ele foi escolhido para pregar lá para os gentios, né? Então, Paulo fez um trabalho assim fantástico. Então, Paulo teve uma grande participação, uma das colunas da igreja, e ele, nas suas cartas, ele prega muito doutrina. As cartas de São Paulo são riquíssimas, né, em doutrina. Na quinta pergunta, ele fala assim, é necessário aprender a doutrina ensinada por Jesus Cristo? Certamente. É necessário aprender a doutrina ensinada por Jesus Cristo e cometem falta grave aqueles que se descuidam de o fazer. Cometem falta grave aquele que se descuida de o fazer. Ou seja, se a gente não procura saber o que é a doutrina, como é a doutrina, o que eu tenho que fazer para seguir essa doutrina, estamos cometendo pecado grave. É como está escrito aqui no catecismo, né? Necessário aprender a doutrina ensinada por Jesus Cristo. Olha que interessante aqui. Os pais e patrões estão obrigados a mandar ao catecismo seus filhos dependentes
Resposta. Os pais e patrões são obrigados a procurar que seus filhos e dependentes aprendam a doutrina cristã e são culpados diante de Deus se desprezar esta obrigação. Eu vejo a importância. Pais, né? A Por isso que importância grande. antigamente os pais eram bem Muito mais. muito mais. Depois foi se perdendo tudo. E é por isso que eu digo que a doutrina ela está cada vez menor. E aí aconteceu isso, né? Afastaram de alguns anos o para catolicismo do de algumas décadas para cá, isso realmente As deixou de escolas existir. antigamente tinham catecismo, aula de religião. Hoje não tem mais nenhum. O secularismo está entrando forte. É isso que eu ouço assim. Por exemplo, se você pega Hoje aí, nem colégio de religioso, mas dá. Tem que ter a obrigação de passar. e não é só isso, ele fala assim, patrões também. Por que isso aí? Porque no passado, lá quando você tinha, antes da Revolução, antes de ter indústria, né? Os patrões, eles também tinham obrigações com os empregados. Eles eram obrigados a passar para os empregados, né, a doutrina. Eles tinham essa responsabilidade. Existia essa dependência. Então, um colaborava com o outro, né? Então, havia uma dependência maior. Hoje em dia, nem se fala mais nisso. A fé é cada vez menor, né? Hoje em dia, cada vez que passa... Eu vi outro dia uma pesquisa que dizia que o catolicismo, pelo menos em alguns países, está quase que sumindo, né? Eu falo isso da Europa. Você pegar, por exemplo, Alemanha, Bélgica, esses países todos, cada vez mais. Hoje, o que tem, você tem de templo da igreja que virou boate, academia de ginástica. Eu vi isso, eu fiquei horrorizada. Eu vi, Carlinhos. Na Alemanha, se cobra um imposto porque você é cristão. É absurdo isso. Né? Um imposto, paga, se eu não me engano, é um valor relativamente alto. É um imposto. Por quê? Eles dizem que a igreja ela tem um custo e precisa ser custeado essa existência do templo, né? Aí, para isso, eles obrigatoriamente cobram, não pede uma contribuição. Na verdade, assim, não tem aquela doutrina ou de ensinamento de você pagar um dízimo, né? Devolver o dízimo. Não existe isso. Eles impõem que a pessoa pague um valor para o governo, para manter. No México, quem toma conta da igreja, quem é a chave da igreja, da paróquia, da igreja, é o governo. Você vê que em situações são cada vez mais absurdas por aí, pelo mundo afora aí. Então existem assim situações muito absurdas por aí, né? É cada vez mais complicado. O Brasil, a última vez que eu vi, tinha uma redução de católicos e protestantes também, mas o mais legal é que a gente sabe que é a tradição, né? A tradição, a igreja de sempre, ela tem aumentado. Né? O Jair mesmo, a gente vê, cada dia que passa, vê pessoas novas lá. Então, as pessoas estão procurando, né, a doutrina de sempre. Hoje em dia você vê que a igreja está até estabelecendo até um tal de pecado ambiental. As loucuras que estão inventando, né? Então, o Jair, hoje na homilia que ele fez, ele disse uma frase que eu guardei muito bem, ele diz, olha, o católico que vai na missa nova, ele está cometendo um erro grave. O Jair que falou, não sou eu. Porque ele sabe muito bem o que está acontecendo nessa nova igreja, que a partir de 65, com o Concílio Vaticano aí, a coisa piorou assim de forma absurda. Então já não se ensina doutrina, você vai numa catequese de batismo, você fica horrorizado. Você vai na catequese de crisma, então nem se fala. É uma loucura. Total. Noivos, né?
Noivos? Nossa, a gente passou de pastor de noivos, eu ficava horrorizado. A pergunta 7. De quem devemos nós receber e aprender a doutrina cristã? Importante, devemos receber e aprender a doutrina cristã da Santa Igreja Católica. Então, não é de nenhum filósofo, não é de nenhum estudioso, de ninguém, é só da Igreja. Quem é que é responsável por isso? São os padres, né, os bispos. É claro, falando isso desde que seja fiel à doutrina, porque hoje em dia, a gente falou agora há pouco do padre Lancelotti, né, ensinando cada coisa absurda. Um padre que teve processos aí de pedofilia, né, uma loucura. Mas, infelizmente, a igreja nova, ela se permite, ela deixa isso acontecer. Infelizmente. Mas o responsável, então, pela doutrina cristã é a Santa Igreja. Né? Não é nenhuma outra igreja, porque tudo o resto é falso. O protestantismo é falso, tudo heresia. Tudo heresia. Tá? Como é que temos a certeza de que a doutrina cristã que recebemos da Santa Igreja Católica é verdadeira? Olha que pergunta importante. Como é que eu sei que é verdade? Aí ele responde: temos a certeza de que a doutrina cristã que recebemos da Igreja Católica é verdadeira, porque Jesus Cristo, autor divino desta doutrina, a confiou por meio aos seus apóstolos à Igreja Católica, por ele fundada e constituída mestre infalível de todos os homens, prometendo a sua divina assistência até a consumação dos séculos. Aqui lembra aquela passagem de Pedro, Jesus, que chega para os apóstolos, lembram, né? Depois que Jesus fez aquela multiplicação dos pães, depois que ele andou sobre as águas, aí ele para um pouco com os apóstolos: que dizem os homens que eu sou? Que diz por aí que eu sou? Eles assim, uns dizem que é Elias, ou dizem que é João Batista, ou dizem que é um apóstolo que ressuscitou. Aí ele fez assim: e vós? Que diz vocês que eu sou? O que vocês dizem que eu sou? Ninguém responde nada, né? Aí Pedro vai, toma a palavra e fala, né? O que ele diz? Jesus pergunta aos apóstolos, e aí... Fala que ele é o Messias, o Filho de Deus. Vivo. Filho de Deus vivo, falei. E Deus vivo. E aí olha a resposta de Jesus. O que ele contra-argumenta? E Simão, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha, a é singular, minha é dele, igreja. Certo? Eu discuto isso muito com o meu irmão, que é um espírita convicto, coitado. Rezo muito pela alma dele, para ver se larga dessa confusão. Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno mais prevalecerão sobre ela. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Desligares na terra será desligado no céu. Então está claríssimo. Né? Isso aí está em Mateus capítulo 16, aí já tá versículo 18. Sacramento da penitência, né? Não. Sim, falando de preguiça. É que você vai ligar na terra, então você ligou aqui na terra, liga no céu. Porque desliga no céu. Isso, então ele constituiu Pedro como o primeiro Papa, né? Aí tá, ele é o líder da igreja. Então, quando Pedro ele é nomeado por Jesus, né? Então, Mateus quanto? 16. Capítulo 16, versículo 18, se não me engano. Então, Jesus não se engana e não engana ninguém. Ele é Deus. Então, quando ele faz isso daí, ele funda a igreja. Então, a igreja foi fundada, né,
sobre Pedro. A Igreja Católica foi fundada sobre Pedro. Pedro, Simão, tu és pedra. Em latim é Kefa. Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tá? E ele, então, aproveita e ensina aos apóstolos, durante esses 3 anos que ele passa na vida pública, pregando, né, toda a doutrina. Né? Então, o Sermão da Montanha, por exemplo, que é no Mateus capítulo 5, 6, 7, 5, 6, 7 e 8, eu acho. É fantástico, ele ensina muita coisa. Ele diz, no passado era assim, mas hoje eu digo, é assado, né? Diferente. Né? Se no passado você tinha que olho por olho, dente por dente, digo, não é assim. Você precisa amar o seu inimigo, rezar por ele. Então, Jesus ensina exatamente aquilo que a gente precisa fazer para nossa salvação. Achou aí? Achei. Então. Feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pois é. Então, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mas isso está claro demais, né? Quem lê isso aí não tem como interpretar diferente. Né? A interpretação aí é muito mais, muito clara, claríssima, notável. Então, não foi a carne, não foi ninguém assim humano que disse isso para Pedro, mas foi Deus que introduziu nele. Foi uma graça que Deus Pai, né, colocou no coração de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tá? Então, está claríssimo, né, essa questão aí de que a igreja foi fundada, o próprio Jesus que faz a fundação da igreja sobre Pedro, né? Há mais provas da verdade da doutrina cristã? A resposta é: a verdade da doutrina cristã é demonstrada ainda pela santidade eminente de tantos que a professaram e professam, pela heróica fortaleza dos mártires, pela sua rápida e admirável propagação no mundo e pela sua plena conservação através de tantos séculos de muitas e contínuas lutas. Então, depois você vê quantos e quantos, né, naquela época já simplesmente viam acontecer os milagres, viam acontecer as conversões, né? Quantas pessoas, quantos mártires tiveram naquela época só em ver uma... lembra a história de Santa Inês, né? Que tentaram matar de tudo que é jeito, e o próprio guarda, quando vê aquela situação, ele se converte em cristão. Tantas situações parecidas, né? Os mártires eram sementes de novos cristãos. Então, esses santos, eles são exemplos para nós, né? Eles preferiam a morte do que simplesmente fazer um juramento sobre jogar um incenso, né? No foguinho lá do imperador, tá? E não é só daquela época. Eu vou lembrar aqui a história de um santo mexicano, apenas 12 anos de idade, San José Luis del Rio. Isso. Menino de 12 anos de idade, na época da Revolução Comunista no México. Esse menino, ele se uniu aos cristeiros, né? E os cristeiros lutavam contra o governador, que era um comunista, que estava perseguindo a igreja, né? E aí pegaram o menino e torturaram o menino para ele ser renegar a fé. E ele pega os pais do menino, levam os pais para ver
menino sendo torturado. O que eles fazem? Pegam a sola do pé do menino, arrancam a pé da sola do pé do menino e fazem ele andando até a cova dele. O menino vai chorando, mas não renega a fé, não renega, ele fica até o final. E aí a mãe olha para ele e fala assim: meu filho, está no filme dele, meu filho, não faça isso, renegue, venha conosco, chorando, desesperado, né? Diz: mãe, eu amo a senhora, mas eu amo mais Jesus Cristo. E aí dá um tiro na cabeça dele. Ele ainda consegue, com o sangue dele, fazer a cruz no chão, com o dedo. Os soldados veem isso e ficam assim: não pode um negócio desse. Aí só a graça de Deus, né? É. Só a graça de Deus. Menino de 12 anos de idade, Criança. não renegou a fé. Sabia que ia ser morto, mas ele disse: viva Cristo Rei, Viva Cristo viva Cristo Rei. Rei. Ele Essa falava, quero renegar assim, viva Cristo Rei, viva Cristo Rei. é impressionante. É uma coisa assim. Então você vê situações como essa, né, você tem que, como não crer, né? São pessoas comuns como nós, mas que têm a graça do martírio, né? Isso diz, a heróica fortaleza dos mártires, né? Pela sua rápida e admirável propagação no mundo e pela plena conservação através de tantos séculos, de muitos e muitos e muitos e continuando. Hoje em dia você tem lá na África muitos africanos sendo mortos, cristãos, né? Sendo mortos por causa da fé, apenas pela fé. Existe um número aí de que 105 mil por ano são mortos só por causa da fé católica. Da fé em A Jesus Nigéria é um Cristo. terror, né? Não, é terrível. A Nigéria, Nos países da África, tudo assim. todos hoje estão morrendo muito cristãos, acontece na África principalmente. Próxima pergunta diz assim: quantas e quais são as partes principais e mais necessárias da doutrina cristã? Resposta: as partes principais e mais necessárias da doutrina cristã são quatro: o credo, o Pai Nosso, os mandamentos e os sacramentos. O catecismo está dividido mais ou menos nessa linha aí, né? Então, São Tomás de Aquino fala que para a gente se salvar, a gente precisa saber o que a gente precisa crer, precisa saber o que a gente precisa querer e o que a gente precisa fazer. Para saber o que a gente precisa crer, onde vai ver isso? No credo. O credo são as 12 verdades de fé. Né? Outro dia a gente vai fazer vamos ler aí sobre o livro de São Tomás que fala sobre o credo. O credo é uma oração, assim, ela reúne os doze verdades de fé do catolicismo, né? Do cristianismo. O que a gente precisa querer? Aí vem a oração do Pai Nosso. No Pai Nosso a gente diz lá o que a gente quer. E o que a gente precisa fazer? Está nos 10 mandamentos. Tá? Os sacramentos, eles nos dão a força, nos dão a graça necessária para a gente poder continuar caminhando nessa luta. Né? Como diz o livro do Jó, né? A vida do homem nessa terra é uma luta. Né? Capítulo 7 lá de Jó, ele diz isso. A vida do homem aqui na terra é uma luta. Né? Então, o que nos ensina o credo? O credo ensina-nos os principais artigos da nossa santa fé. E o credo é uma oração, né, que ela foi construída ao longo de alguns séculos. Tá? Porque sempre que surgia uma heresia, aí havia um concílio para se discutir e chegar à conclusão, né? A definição, a uma dogma, né? Então, o credo ele foi sendo construído assim. Foram algo em torno de 400 anos para chegar nesse, é, nessa, nessa oração do credo. Então, qualquer dia a gente vai ler um pouco, uma parte do livro de Santo Tomás que ensina sobre o credo.
Então, quem não crê uma só dessas verdades, se não crê, não é católico. Tá? Se, por exemplo, eu não creio que Nossa Senhora seja virgem, não é católico. Né? Porque o credo está lá, bem claro. Nasceu da Virgem Maria. Né? Jesus Cristo foi crucificado, morto, sepultado, desceu aos infernos. Então, cada uma das verdades de fé está lá no credo. E o que nos ensina o Pai Nosso? O Pai Nosso ensina tudo o que devemos esperar de Deus e tudo o que devemos pedir. No Pai Nosso, então, a gente tem aí 7 pedidos, né? A gente já comentou sobre isso também. Mas vale a pena desse jeito a gente falar sobre cada um dessas partes do Pai Nosso também. Então, o Pai Nosso foi ensinado por Jesus. Ela é a principal oração do cristão, do católico. Né? Quem foi que ensinou ela? O próprio Jesus. Tá? Os apóstolos sempre viam Jesus separar um pouco deles, né? Subir a montanha e orar. Jesus fazia muita oração, né? Um homem de muita oração. E aí os apóstolos pedem a ele, Senhor, ensina-nos a orar. E ele diz, tá bom. Então, quando fordes orar, dizeis assim, vós, né? Pai nosso. O Jesus era filho de Deus, mas o filho da mesma essência, né? Não é um filho igual a nós. Nós somos filhos adotivos. Jesus não. Jesus era filho, o próprio filho de Deus. Então, Carlinhos, oi? uma dúvida aí. Você falou que o credo são as 12 verdades de fé. É o que nós precisamos acreditar. Isso. Crer. Pai Nosso é o que pedir. E os sacramentos é o que fazer? Não, os mandamentos. Tá. Os mandamentos. Os sacramentos, eles são a graça que Deus nos dá para nos fortalecer, para nos manter no caminho de ascensão, né? De ascese, né? De melhorar cada dia mais a nossa condição de católico, de aumentar cada vez mais o amor a Deus. Então, por exemplo, quando a gente... Caminhar, né? O caminhar na profissão, não, na religião, seriam os sacramentos, né? Isso, porque ele é uma sequência lógica, né? Batismo, sacramento de iniciação, sacramento do serviço, que é o casamento e a ordem, né? Isso. Então, quando a gente vamos lá, a gente pecou, nós estamos com a alma suja, né? O que a gente tem que fazer? Procurar o sacerdote, né? Fazer uma boa confissão, arrependimento e uma fortaleza de você não cometer mais aquele pecado. Então, você limpou a alma. Né? Aí você vai e recebe a Eucaristia, que é uma força, é o principal sacramento, né? A Eucaristia, todos os outros são menores do que esse, né? Então, a Eucaristia é o principal deles. Mas você... Então, assim, a gente está muito preocupado, a gente fica muito preocupado com o corpo. O que a gente faz? Tem que comer 2 vezes, 3 vezes por dia. Para quem está preocupado com nossa alma, eu também preciso rezar, tal qual eu cuido do meu corpo, tal qual eu preciso cuidar da minha alma. Então, como é que a gente faz para cuidar da alma? A gente vai fazer as nossas orações, rezar o nosso rosário, fazer a nossa confissão com certa frequência, né? Procurar a Eucaristia pelo menos aos domingos, no mínimo aos domingos, tá? Então, assim, os sacramentos, eles são graça santificante, né? E aí? Vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais aí. E o que nos ensina os mandamentos?
E aqui vem o que a gente falou agora. Os mandamentos ensinam tudo o que devemos fazer para agradar a Deus. Em resumo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como nós mesmos, por amor de Deus. E quando ele fala amar ao próximo, aqui também está incluindo amar os inimigos, né? Ou seja, perdoar os inimigos. Né? A gente falou bem sobre isso, né? Perdoar os inimigos. Porque se nós que somos inimigos de Deus, pelo menos quando pecamos, somos inimigos dele, ele nos perdoa quando a gente se arrepende e vai lá, né? E pede a ele, por que nós não faríamos isso, né? O que nos ensina a doutrina dos sacramentos? A doutrina dos sacramentos faz-nos conhecer a natureza e o bom uso desses meios que Jesus Cristo instituiu para nos perdoar os pecados, comunicar-nos a sua graça e infundir e aumentar em nós a virtude da fé, da esperança e da caridade. Então está bem claro, né? Os sacramentos, eles fazem aumentar em nós a virtude da fé, da esperança e da caridade. Perdoar os pecados através da confissão, né? Comunicar a sua graça. Então, é uma graça santificante. Então, os sacramentos, a oração, né, o rosário, são meios que Jesus deixou para a gente através da igreja. A igreja é quem nos dá os sacramentos. E aí você tem as igrejas, falsas igrejas, que usurpam, né, dos sacramentos. Né? Engraçado, Deus é tão misericordioso que ele até uma pessoa muito má, horrível, pense aí, Alexandre de Moraes pode chegar e batizar uma pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Vale, está valendo, né? Tem a água, né? Tem a oração, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito, está valendo. É a misericórdia de Deus. Mas as igrejas falsas, elas simplesmente elas usurparam, né? Por exemplo, o batismo do protestante, ele vai lá para o Rio Jordão, mergulha a pessoa lá e você está batizado. Maluquice. Mas, enfim, a igreja ela é depositária, né, da virtude, é depositária da doutrina, ela não inventou nada, né, ela recebeu de Jesus Cristo. Se você quiser procurar na Bíblia algumas passagens que dizem onde é que tem o crisma, onde é que tem batismo, está lá, tem claro. Onde é que tem a confissão, está lá. E tem lá umas passagens que dão esse significado. É claro que isso aí foi, com o tempo, também sendo, pela tradição, né, ela foi sendo construída pelos apóstolos, pelos bispos. Então, a doutrina ela vem sendo formada. Se quiser conhecer a doutrina perfeita, o Catecismo de Trento, né, ele é bem completo nesse sentido. Depois da heresia lá de Lutero, ficou bem interessante a discussão do Concílio de Trento, que foi, durante 20 anos, foi discutido lá todas as verdades de fé estabelecidas no catecismo. Que é um catecismo muito maior do que esse aí, esse que a gente está vendo, né? Esse é um resumo, né? Esse aqui está mais resumido, ele está mais sintético, está mais direto, assim, tem pergunta e resposta, né? Eu acho que a gente podia parar por hoje, já são 9h20, de continuar na próxima semana. O que vocês acham? Beleza, tá empolgante o assunto hoje. Tá mesmo, eu gostei muito. Pois é por isso que eu digo, é importante conhecer a doutrina e debater um pouco sobre ela para a gente poder conhecer mais, né? Fortalecer a fé, exatamente. Conhecer mais e fortalecer a fé. Agora, todos os dias eu rezo.